Ai. Gente, eu tô aqui hoje com uma aluna, mas o melhor de tudo, o mais especial é que essa aluna é minha amiga assim de muito tempo. Quanto tempo, Irineide? 15 anos, Valderlene. Nossa, uma vida, 15 anos. Eu 15 era menina, anos, eu Val. era menina quando eu Se conheci você Irineide. era uma menina, imagine eu. Ai, gente, a Irineide está aqui hoje para conversar com a gente, para contar um pouquinho sobre a experiência dela na psicopedagogia. Tá? E eu queria, assim, que você falasse, antes de tudo, Irineide, um pouquinho da sua história, da sua formação acadêmica, da sua formação profissional, como você chegou até aqui. Conta para as pessoas te conhecerem um pouquinho desse percurso. Então tá. Gente, olha, conhecer a Val foi, para mim, uma redescoberta também na minha profissão. Por quê? Porque quando eu fiz escola normal, há um bom tempo atrás, né, lá em João Pessoa, eu me identifiquei muito com a profissão da educação. A partir da educação, eu sempre entendi a escola que, de um jeito ou de outro, a gente tinha que levar o nosso estudante a aprender. E aí, eu fiz universidade, né? A minha graduação foi em pedagogia na Universidade Federal da Paraíba. E quando eu terminei, como meu foco sempre foi no estudante, eu fiz a opção pela orientação educacional. Então, trabalhando lá em João Pessoa, na rede privada, eu trabalhei lá 5 anos como professora, soube de um concurso que teve aqui em Brasília. Desse concurso... Tinha que fazer o concurso para me encontrar, né? Claro! Desse concurso, eu passei, fui chamada, né? E vim trabalhar em Brasília. Né? E o bom de tudo, que Irineide não contou, gente. Porque nós duas somos pernambucanas. Em algum lugar da vida a gente ia se encontrar. Ia se encontrar. De algum jeito, né, Val? Então, quando eu fiz esse concurso, eu não sabia ainda como eu ia enveredar nesse caminho. Foi, para mim, tudo muito novo, né? Até eu me adaptar ao lugar, conhecer pessoas, né? E hoje formar família, né? Encontrar amigos que fizeram parte da minha família, né? Então, assim, eu encontrei nesse percurso pessoas que me ajudaram enquanto pessoa e enquanto profissional, né? Então, eu ganhei irmãs, ganhei comadres, ganhei amigos, né? E a Val não foi diferente, entrou nessa lista dos amigos e também da profissão. E você acha, Irineide, que esse seu percurso, assim, dentro da pedagogia, da sua história, dentro de escola, te ajuda na atuação enquanto psicopedagoga? Sim, com certeza. Porque, assim, a gente, passando pela escola, a gente vê muitas dificuldades. Muitas dificuldades, principalmente de aprendizagem, né? A gente vê muitas dificuldades de como acontece o processo de ensinar e aprender, né? E nisso a gente vai se redescobrindo, né? Eu estou perguntando isso, sabe por quê? Porque muita gente da psicopedagogia não vem da pedagogia. Sim. Porque qualquer pessoa de qualquer formação pode fazer psicopedagogia. Sim, sim. Então eu tenho, assim, geógrafo, eu tenho assistente social, né? A gente tem dentro da psicopedagogia pessoas de todas as áreas, de áreas administrativas que nunca trabalharam com criança, que nunca trabalhou com escola, que não tem essa experiência. Mas, assim, a gente sabe que quem vem de escola, desse chão de escola, de sala de aula, quem vem da pedagogia, tem uma facilidade maior. Mas também... Não é fator determinante. Isso, era isso que eu ia dizer. Eu não vejo isso como um fator determinante. Né? Nos ajuda a enxergar os potenciais, os percursos e tudo isso. Mas o que nos faz profissional é aquilo que a gente busca naquilo que a gente deseja fazer. Isso. Então, se eu desejo, se surge de mim um desejo igual eu trabalhava como orientadora, e eu, conhecendo o trabalho da Val, eu digo, opa, a gente pode ir para a psicopedagogia. Tem algo aí, né? Tem algo que pode me ajudar a melhorar na minha profissão na escola? Sim.
mas também a poder atender melhor as necessidades da criança, de alguns pais, de alguns profissionais ali que está todo envolvido no processo. Né? Então, isso foi um assunto que me interessou. O contato direto que eu tive realmente foi com a Val, gente, porque... né? Trabalhamos juntas muito junto, tempo também, né, Irineide? Trabalhamos 3 anos numa escola e depois 10 10 anos em 11 outra. 11 anos em outra. Então, Então, assim, nossa experiência dentro de escola, de instituição, foi por muito tempo, né? Mas, então, assim, é importante deixar isso, assim, claro. Então, e isso que eu quero dizer, assim, eu quero frisar bem isso, porque, assim, se eu venho de uma outra área que não da área educacional, eu posso me tornar um bom psicopedagogo? Posso, mas eu vou seguir um caminho diferente. O meu estudo, né, eu vou ter que reforçar essa prática de estudo, descobrir coisas que eu nunca estudei, me apropriar de conhecimentos novos, né? Até porque, assim, a escola, ela nos ajuda a perceber o cenário da educação. Mas aquilo que eu aprendo na psicopedagogia, eu não posso fazer dentro da minha escola enquanto avaliação, por exemplo. Porque o trabalho institucional ele tem uma característica diferente. E assim, falo eu, enquanto orientadora, lá a minha atuação é de orientadora, não é de psicopedagoga. Né? Então, eu preciso ter esse conhecimento e buscar esse conhecimento para também saber diferenciar nesse aspecto. O que eu posso agir na escola, o que eu posso fazer enquanto clínica, enquanto instituição, né? Então, isso é o que vai... A sua, assim, a sua atuação na psicopedagogia ela é bem recente, né, Irineide? Tá nascendo aí para a psicopedagogia e tem sido, assim, uma experiência boa para mim, enquanto orientadora da Irineide, enquanto pessoa, mentora ali da Irineide nesse processo, tem sido uma experiência muito feliz, porque eu tenho visto os resultados da Irineide, tenho acompanhado bem de perto, e assim, a gente vê que tem um futuro aí brilhante dentro da psicopedagogia. Fala um pouquinho, Irineide, desse seu começo aí, né, da psicopedagogia. Na Secretaria de Educação, a gente pode fazer cursos para adquirir lá um ajuste na nossa gratificação profissional. Só que, depois de muitos anos na secretaria, foi que eu decidi fazer um curso de psicopedagogia. Porque eu tinha em mente, desde sempre, que eu só faria um curso quando esse curso me desse recursos suficientes para eu iniciar a minha atuação. Eu não queria fazer um curso ou comprar um curso só para tê-lo como diploma. Eu queria um curso que eu me sentisse segura para aquilo que eu estou fazendo. Né? Então, em 2018, foi 2018 ou 2019, eu iniciei um curso. Foi 18, foi antes da pandemia. Foi. Foi. Em outra instituição. Né? E eu fiz o curso, iniciei, paguei por inteiro. Né? Quando estava na escrita do relatório, veio uma fala desse curso que desmontou tudo o que eu tinha pensado, que foi: se você quer um curso que te prepare dessa forma, então você vai pagar mais caro por isso. Aqui você só tem um certificado. Então, eu nem concluí o curso. E continuei aí mais um período sem curso. E né? Essa fala sua, a gente vê assim que muita gente acaba comprando esses cursos e depois da atuação não consegue, né? Não consegue deslanchar, aí não entende porque não tem paciente, não entende porque não tem resultados, porque, na verdade, não entende o que é psicopedagogia. A gente vê muito isso, eu vejo muito na fala das pessoas, quando elas me procuram, nos directs, nas supervisões, eu percebo que elas não entendem. E muito disso eu acredito que se deve a esse tipo de formação, né, Irineide? Sim, com certeza. Porque, assim, quando eu fui escrever o relatório, eu não tinha recursos suficientes para escrever. Entendeu? Ali eu já descobri que aquele curso não me ajudou. Entendeu? Aí foi quando eu parei o curso e fiquei sem curso. E aí, mais uma vez, Val entra na minha vida,
né, de fininho ali, né, com um curso de psicopedagogia na clínica, aqui na clínica dela, e aí eu resolvi fazer o curso com a Val, porque eu sabia que, pela experiência que a Val trazia, né, Val, que você tem, por tudo que eu vi você fazer na escola durante todo o período, que você atuou como psicopedagoga, porque lá você tinha isso como função, né? E vendo o resultado do seu trabalho com outras crianças, foi que eu falei assim, então agora chegou o ponto certo. Agora eu estou pronta para fazer o curso. Agora eu faço o curso e eu vai até o final a atuar, né? E a Val virou para mim, né, Val, e disse, tu agora vai até o fim, Irineide, tu não vai parar, não. E, de fato, quando eu fui finalizar o curso, eu tinha recursos para escrever o meu trabalho final. Não foi tão difícil fazer o estágio, não foi tão difícil escrever o relatório, né, Irineide? Porque tinha... Tinha. E a base disso tudo, né? A base disso tudo é saber que a gente nunca está pronto. Que a gente precisa sempre buscar esse conhecimento. Durante o percurso, Irineide, do curso, da sua formação, teve algum ponto assim, nossa, isso aqui está muito difícil? Teve algum ponto que foi mais particular, assim, alguma dificuldade mais acentuada? Sim, sim. Sim, porque assim, é tudo novo para mim. Na atuação da psicopedagogia é novo. Né? Então, por exemplo, uma coisa é eu saber que existem testes. Uma coisa é eu comprar um material e não me apropriar dele. Quando eu me aproprio desse material, então eu começo a ter recursos internos e externos para explorar aquele material junto do meu aprendente. Né? Então, antes eu ficava pensando, eita, em todos os lugares que eu ia, né, vi uma caixinha, vi uma novidade. Nossa, quando é que eu vou poder comprar esse e tal? E aí, ao longo do trabalho, a gente vai vendo que com o conhecimento que a gente vai adquirindo, até um lápis que a gente tem em cima da mesa vira um recurso. Mas, assim, para que esse lápis, simples lápis, vire um percurso, um recurso, né? Antes eu tenho que ter os meus recursos internos, que eu só vou adquirir a partir daquilo que eu estudava. E assim, eu tenho me debruçado em alguns materiais. É interessante que os testes, eles trazem muitos recursos. Porque traz uma teoria que dá um embasamento para a nossa prática, até na intervenção. Exatamente. Né? Recentemente, eu trabalhei com uma adolescente, né? E que eu jamais imaginava, assim, nesse momento, iniciando essa profissão. E não é fácil avaliar adolescente, porque a gente não tem muito recurso, né, muitos testes próprios para essa faixa etária. E eu ficava pensando, tá, mas eu tenho esse adolescente em minhas mãos agora e eu preciso dar uma resposta. Né? Eu preciso dar uma resposta, principalmente porque, Val, uma coisa é a gente começar, né, Val? Na intervenção. E você está começando pela parte mais difícil, né, Irineide? Uma coisa é a gente começar na intervenção e vai ali, e aplica uma atividade, né? Busca recursos na internet, né? E vai aplicando e vendo os resultados. Outra coisa é você avaliar. Porque, assim, o que está escrito, né? E aí, eu não posso colocar no papel qualquer coisa. Isso é fato. Eu preciso estar fundamentada naquilo, até porque o que eu tenho em minha frente é um ser humano. E você está começando justamente né, pela avaliação, que é o que amedronta, né, a aí. Eu vejo... Nossa, faltou voz aqui agora. Tomar também. 2 pessoinhas que não gostam de falar. Não gostam de falar. Então, assim, o que eu vejo, assim, as pessoas empacam na avaliação. Muitas pessoas se dizem, não me sinto segura, eu não sei quais os testes, ficam preocupadas qual o teste para tal faixa etária, qual o teste para avaliar determinado aspecto da criança. E falta justamente isso que você falou, porque falta o embasamento teórico. Por isso essa dificuldade, né? De saber qual é o teste, de saber por onde caminhar. E às vezes, assim,
também, Val, coisas que acontecem, né? Às vezes eu não tenho o teste ali em mãos. Mas, a partir de uma anamnese, eu percebi que eu preciso trabalhar tais aspectos de descoberta daquele aprendente. Uhum. Então, o que eu vou fazer? Buscar o teste. E é difícil selecionar esse teste, Irineide? É difícil. Por quê? Por exemplo, para adolescente, quase não existe testes para essa faixa etária. Uhum. Quando criança pequena, não. A gente tem hoje, assim, testes muito bem estruturados, muito bem, assim, validados, inclusive, né, Val? A gente já tem coisas, assim, que já está no mercado, tem coisa que está no mercado. E qual critério tu tem usado para selecionar os testes que tu vai utilizar na avaliação, Irineide? É assim, a partir da anamnese, Uhum. a partir da dificuldade que aquele aprendente ou que aquela família trouxe, aí eu vou e começo a pesquisar. Aí eu pesquiso com a Val, que é minha supervisora, né? Pesquiso em sites. Hoje tem muitos sites de busca que a gente pode ir lá. E lá a gente tem que ser criterioso, porque não pode se basear só pela propaganda, né? Tem que se basear pelo recurso que aquele material me trouxe. E se ele está de acordo com aquilo que eu quero chegar, ou que eu preciso observar. Aí eu vou lá no teste, pego o teste, leio o teste. Não, esse não. Esse não deu certo, não. Uhum. Esse daqui ainda não é o que eu quero. Antes de aplicar esse teste, eu já faço isso. Então, lê o manual. Leio todinho, Val. Isso demanda tempo, demanda estudo, demanda conhecimento. A partir da anamnese, de onde você quer chegar, né, Irineide? Assim, essa seleção. A gente precisa ter um embasamento teórico, precisa estudar. Porque sabe o que eu tenho visto, Irineide, muito por aí? No Instagram tem demais. É gente vendendo, assim, apostila, com 50 testes, 100 testes para fazer avaliação. Primeiro, nem existe isso. Queria a gente ter essa gama de testes, né? Para avaliar, protocolos. Eu uso, em média, assim, 6 testes. Né? E não existe no mercado. Então, mas as pessoas vendem. O protocolo pronto. Você tem um protocolo para avaliar a dislexia. Eu tenho um protocolo para avaliar. Gente, o que vai determinar o nosso protocolo de avaliação não é nem. Né, não estou falando nem de escolha de teste. Mas o que vai determinar o protocolo de avaliação por onde eu vou seguir é o meu conhecimento. Val, e a gente precisa realmente ficar bem atenta nessa questão, porque assim, o que eu tenho visto também durante esse tempo? Que às vezes o teste ele é maravilhoso. Mas, por exemplo, quando eu estava no meu estágio, eu me deparei com essa situação, onde eu esqueci de cronometrar o tempo. Porque era um critério do teste e você não cronometrou. Por que eu esqueci de cronometrar o tempo? Porque eu não li o manual. Isso, eu falo demais isso para as minhas alunas. Então, eu leio o manual, marco todos os pontos que eu preciso ficar atenta, para na hora da aplicação, eu já saber como vou proceder ali na avaliação. E quando a gente não tem prática, a gente tem que ter uma colinha ali, né? Como é que... até porque os manuais, os bons manuais também nos ajudam nisso. Eles vêm com um manual resumido, né, Val? Que também, assim, te dá o suporte dessas questões mais pontuais. Sim. Eu gosto desse resumo do manual na hora da aplicação. Mas para estudar o teste, eu vou nele inteiro. Sim, claro. Porque antes de aplicar, traz informações que muitas vezes, isso aqui eu preciso ver também. Isso eu falo demais. Porque, assim, assistir a aula é fundamental, porque na aula a gente vai tirando dúvidas, porque pela prática que a gente já tem, a gente sabe onde é que aquele teste vai, aqui esse ponto é mais difícil, talvez as meninas não entendam, então assistir a aula, fazer o curso, né, porque eu já tenho essa experiência, esse traquejo, eu vou tirando essas dúvidas todas na aula, mas mesmo assim,
Para você se destacar na profissão, para você ter segurança, além da aula, você tem que dar uma continuidade estudar os artigos sobre aquele assunto, estudar os manuais, compreender, ver se o público, né? Às vezes um teste. O teste é para avaliar, vamos lá, memória. Tá, mas esse teste foi aplicado em que população? Foi aplicado na população lá do Amazonas. Ele vai ser, quando eu for avaliar o meu menino aqui de Brasília, ele traz o mesmo perfil? Ele traz o mesmo perfil? Eu tenho que fazer eu vou usar o teste? Vou. Mas eu vou levar isso em consideração. Eu tenho que pensar nisso. Sim, é igual você pegar um teste que é lá para o ensino médio, né? E aí você vai avaliar ali a escrita do texto, né? E aí a gente vai se deparar com informações, muitas vezes, que a gente observa e diz, não, mas esse adolescente é capaz de mais, pelo que ele expressa, né? E aí eu trago isso para o relatório. Sim, entendeu? Ótimo, Irineide, o relatório, olha só. Eu trago isso para o relatório. Demora muito fazer esse relatório, registrar. Assim, Val, você já fez aí, né? Tem poucos relatórios, foram poucas avaliações, porque está começando agora, foram 2 experiências aí que você teve, mas assim, que eu digo que foi excelente. Hoje mesmo nós estávamos comentando aqui na clínica, olhando o seu relatório de novo, e assim, nota 10 o relatório. E você já falou, né? O tempo de leitura, de dominar esse manual, vai trazer um suporte, uma segurança para a escrita desse relatório. Exatamente. Vai facilitar este processo. Porque se eu leio esse manual, eu tenho ali os recursos que eu preciso colocar no relatório. Então, assim, quando eu leio o manual, quando eu estudo aquele manual, eu consigo perceber, né, nessa leitura, as dificuldades, as potencialidades e as formas de intervenção. Por quê? Porque o estudo me possibilita isso. Então, são poucas as experiências. Não, gente, eu quero mais aluna assim. O que é isso? Aluna nota 10, eu preciso de aluna desse jeito. São poucas. Aluna que ouve o que a gente fala. Não, assim, Val. Que lê o manual, que corrige. Mas é porque, assim, eu não gosto de colocar qualquer coisa no papel. A história do ouvir dizer, não. Né? Se eu não tiver, assim, a certeza daquilo que eu preciso colocar, eu prefiro não colocar. E eu trago isso da experiência lá do curso de psicopedagogia, né, que eu fiz com você, que quando eu fui escrever o relatório, que eu não tinha cronometrado, né, aquele teste deixou de ser quantitativo e passou a ser qualitativo, porque eu já não pude colocá-lo numa escala de validação. Sim. Né? Porque a gente perdeu um item importante. Né? E eu poderia ter colocado ele lá, né, Val? E dito, eu cronometrei. Sim, mas não, minha consciência não me permite isso. Não é minha consciência, é minha responsabilidade profissional. E por falar justamente nisso, Irineide, você falou, olha, no estágio eu tive, né, acesso aos testes, eu tive experiência, eu coloquei em prática, vi que cometi erros, né? E isso, né, conhecer antecipadamente esses testes, né, ter tido uma experiência, ter conhecimento, né, testes de avaliação neuropsicológica cognitiva, avaliação de atenção, memória, funções executivas, leitura, escrita, aritmética, conhecer isso antes, ter toda essa noção antes, tem te ajudado nas avaliações hoje? Com certeza. Hoje, por exemplo, como eu apliquei o TDE, por exemplo, lá no meu estágio, aplicá-lo agora foi muito mais fácil. Mas mesmo assim, Val, eu ainda tive que voltar. Por quê? Porque o estudante era outro, porque a situação era outra, né? Porque tudo era outro movimento, em outra circunstância. Então, eu precisei ler tudo de novo, né? Me apropriar mais uma vez, para que eu não tivesse aqueles deslizes que eu tive lá no início, né? E ali eu consegui ir tranquila no teste, na aplicação. E um dos grandes problemas que eu vejo hoje dentro da formação, né, da formação em psicopedagogia, é que essa formação ainda é a mesma na grande maioria dos cursos, não posso dizer em todos, mas na grande maioria, ela é a mesma que eu tive
Ixi. Há mais de 20 anos atrás, né? Então, a gente vê o que... E há 20 anos atrás, a gente não tinha a quantidade de testes que a gente tem hoje, né? De validações de testes, cientificamente aí comprovado, pesquisa na área. O que a gente tinha? Provas operatórias... E as provas piagetianas. As provas, e as projetivas. As projetivas de vias, que era o que a gente tinha. E isso hoje, na nossa realidade de hoje, quase 25 anos depois, ainda serve para essa criança de hoje? Ainda serve para os conhecimentos que a gente tem hoje? Vai realmente me dar recursos para fazer uma boa intervenção? Com certeza, eu posso falar que não. Não, né? Porque, assim... Você não teve essa experiência. Eu não tive essa experiência porque eu não apliquei as provas projetivas, por exemplo. Né? Não apliquei por quê? Porque hoje eu tenho recursos mais determinantes para o momento. Eu diria... Sim, porque a fundamentação, nossa fundamentação hoje teórica, né? Ela caminha mais para o conhecimento aí da neuropsicologia, neurociência... E também, Val, assim, hoje a psicopedagogia, ela também é mais acessível do que há 25 anos atrás. Então, a gente não pode se prender àquilo que era restrito. Né? É preciso mesmo, assim, eu vejo isso, essa necessidade de ampliar mesmo. E busco, né? Busco nos livros, busco com você, busco com... outros profissionais assim com quem a gente vai, tá ali no nosso dia a dia, a psicologia nos ajuda muito, né? Então, aqui na clínica, a gente ainda assim, por exemplo, tem testes que eu não preciso aplicar porque a psicologia já faz isso, né? Mas se não tem a psicóloga, então é preciso que o psicopedagogo, não testes que são específicos da psicologia, mas, por exemplo, memória, né? Memória. Os testes não restritos. Os testes não restritos, a gente vai ali conversando com outros profissionais que também estão envolvidos no processo. E essa troca ela é bem interessante, né? E você acha que se você não tivesse oportunidade, né, de ter essas trocas, de ter essa conversa, de ter alguém mais experiente ali perto de você, você acha que você se sentiria tão segura para avaliar? Não, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Assim... Talvez eu me sentisse segura com o passar dos anos. Sim. Com a experiência, apanhando muito mais, né? Apanhando muito mais. Tendo que correr atrás de muito mais coisas. Mas, como eu falei, como a psicopedagogia hoje ela é mais acessível, a gente tem profissionais hoje que, obrigatoriamente também, dentro da psicopedagogia da formação, se coloca a importância da supervisão. Sim. Né? Então, é dentro dessa supervisão que a gente vai se fortalecendo. É. E foram os seus cursos, né? As suas... a busca constante, assim, não só do curso da psicopedagogia, mas, assim, as oficinas... Das outras formações, né? Outras formações que você desenvolvia sobre dislexia, sobre TDAH, sobre linguagem oral e escrita, que eu estava sempre por dentro. Isso também, assim, foi me ajudando a me sentir mais segura no que hoje eu tenho procurado fazer. A experiência ainda está assim, mas um dia ela vai estar assim. Com certeza! Mas vamos, Val. A gente estava falando da formação, né, Irine? Dessa formação. A gente sabe que a formação ela não termina quando a gente conclui o curso de psicopedagogia. Não adianta achar que porque pegou o certificado a gente está pronto, porque a gente não está. E eu digo isso por mim, que tenho tantos anos, mas quando necessário eu ainda faço supervisão, cursos constantes, comprar material, fazer curso. E você, assim, Irine, acha... Como é que é isso para você? Essa percepção dessa formação continuada, sabe? De investir. Porque muita gente fica assim, não vou pagar o seu curso não, Val, o seu curso é muito caro. Mas ninguém pensa quanto custa um teste. Sim. Porque eu compro o teste de R$400, R$600, aí eu vou estudar esse teste, eu vou aplicar num monte de paciente, porque eu só vou passar esse teste na formação depois que eu tô
boa nesse Boa negócio, nesse né? Que eu negócio. conheço. Que eu pago supervisão, que eu faço cursos, né? Muitas vezes com os autores dos testes. É um... Então, eu faço um investimento altíssimo. Aí a pessoa quer fazer o curso e diz assim, não, mas está muito caro. Gente, quanto custa conhecimento? Quanto? Conhecimento a gente não consegue, assim, mensurar em termos financeiros, não. Porque quando a gente quer ser um profissional e estar no mercado com nome, com qualidade profissional, com isso, então a gente tem que investir. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E assim, você pode pegar um investimento superficial. Ou você vai gastar, digamos, que R$200 num curso, enquanto que a Val está lá oferecendo, sei lá, um de 600. Provavelmente, você vai terminar o de 200 e não vai ter os recursos necessários na hora de aplicar aquele teste que você se propôs a fazer. Né? Então, assim, acaba que não é caro. Né? Outro dia eu peguei uma experiência com meu esposo, bem assim. Eu fui comprar um material, né? Aí eu falei assim, nossa, Anderson, esse negócio tá caro demais. Aí ele, como que tá caro, Edneide? Para a gente trabalhar, a gente precisa comprar os instrumentos. Toma. Para trabalhar, né? E aí opa, então vou comprar. Né? Então, a gente vê que investir vale a pena. Investir é necessário. E outra coisa que as pessoas não observam, gente. Vamos supor que o curso seja aí R$800, tá? Tô chutando aí o valor do curso. R$800. Em uma avaliação, você tirou o valor do curso, que vai te garantir que você vai fazer trocentas avaliações. Você tem que pensar nisso. Chegou numa época da minha vida, depois de fazer vários cursos, que eu sempre pensava assim, cursos e livros. Esse curso, ele vai me trazer retorno, não só de conhecimento, mas vai me trazer retorno financeiro também. Chegou no momento que eu comecei a pensar sobre nisso. Sobre investimento financeiro, como eu estou começando, eu posso dizer que hoje, com as avaliações que eu já fiz, com outros momentos institucionais que eu já fiz, eu já fui capaz de pagar materiais que eu ainda tenho o material para aplicar em outros. Né? Então, é um recurso que vale a pena. É uma estratégia que vale a pena investir. Sim. Né? Então, assim, eu adquiri cursos, né, que, por exemplo, Val ainda não tinha, né, tido acesso, assim, direto. Mas a gente estuda junto, vai tirando dúvidas, né? E é nesse bate-papo com o outro, que já tem experiência, né? No caso, é no meu bate-papo com a Val que eu vou lá, faço, estudo, né? Inclusive, assim, como eu tenho um pouquinho assim dessa coisa, não, eu preciso saber, eu não gosto de ficar muito perturbando, não. Né? Então, buscar o conhecimento, né? O aluno, ele tem que buscar o conhecimento. E muitos alunos querem assim que a gente responda tudo. Mas buscar esse conhecimento faz parte do meu lugar de aluno. Então, aí, nesse caminho aí, o que eu fiz? Eu tinha o teste. Para eu tirar minhas dúvidas com a Val, antes eu estava lá, né, Val? Estudei para quando já eu chegar... chega aqui sabida que só. Sabendo, porque se a Val disser, não, Edneide, mas peraí, tem isso. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que é uma supervisão, é um crescimento. Né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu busco conhecimento, eu aprendo. Né? Que eu estou ali levando... Retroalimentando. Isso, a palavra é essa. Retroalimentando aquilo que eu já tenho, já sabe, como caminho a seguir. Né? Mas, perfeito. Assim, escrever esse último relatório, para mim, foi uma experiência fantástica. Porque, como tinha material que eu tinha comprado e não tinha usado ainda, então, quando eu peguei aquilo ali, falei, gente, eu não acredito, eu tenho isso.
eu tenho um recurso aqui maravilhoso. Maravilhoso. E nunca dei a importância que ele merecia, né? E aí eu peguei o teste, fui ler, fui ver Só quando como precisa que a gente vê. E aí eu fui ver e Meu Deus, eu vou ter que aprender o que é acurácia, por exemplo, porque para mim foi um nome novo nesse percurso, né? Assim, sabia com outro nome, mas e eu fui ali crescendo, né? Então, assim, entrei madrugadas adentro, lendo esse material, né, para poder estar ali ciente daquilo que eu estava escrevendo, né? Porque eu não posso entregar qualquer produção para aquela pessoa que confiou o filho para mim. E eu queria, Irineide, assim, publicamente, agora assim, né, te parabenizar. Amém, Val. Te parabenizar, porque assim, o seu percurso está um percurso muito bonito. Sabe? Você está começando na psicopedagogia com o pé direito. Ai, que bom. Preocupada com aquilo que tem que ter mesmo preocupação. Que às vezes as pessoas ficam preocupadas com coisas pequenas. E é como você disse, assim, se eu tenho a teoria, se eu tenho o conhecimento, essa caneta se transforma num recurso. E isso eu digo demais para as minhas alunas. Elas ficam me perguntando, o jogo tal, recurso, me dá a lista de recursos. Gente, e eu digo sempre, olha, uma caneta com a mediação bem feita se transforma em recurso. A gente, às vezes, eu digo assim, gente, eu não estou com material na minha sala, não, mas eu olho assim para trás da minha estante, o que tiver ali eu pego e transformo aquilo no recurso. E você tem essa percepção, você tem a percepção, sabe, de valorizar a questão do estudo, da pesquisa, de valorizar essa formação continuada, de trocar. O psicopedagogo, ele cresce nas trocas. Então, é importante a gente estar em grupo, estar junto com outros psicopedagogos que possam trocar experiências, trazer, olha, não deu certo isso, como é que você fez? Vamos pensar esse raciocínio clínico aqui juntos, me dá uma ideia. Eu nunca peguei um caso desse jeito. Então, assim, você tem, sabe, a gente percebe isso em você, esse feeling aí, essa capacidade. E a questão da escrita do relatório, né, que assim, chamou muita atenção da gente, esse último relatório que você escreveu. E por que a gente percebe que você escreveu tão bem esse relatório? Porque tem uma bagagem aí teórica e tem o seu esforço também ali de pesquisar, de estudar. Porque eu não, assim, claro, junto da psicopedagogia vem o ganho financeiro. Com certeza. Mas, para mim, antes do ganho financeiro, vem aquilo que eu estou fazendo. A satisfação, né? E fazendo de forma bem feita. Para mim, assim, se eu receber um valor X de uma determinada família, mas entregar qualquer coisa, para mim não valeu a pena. Né? E com a qualidade desse seu trabalho, esse valor X, ele pode ser multiplicado. Pode ser multiplicado, sabe? Até porque eu tive foi bom, já veio outro. Foi melhor. Né? Então, outros possam ser que estejam por vir. E eu estou aqui aberta também a receber esses novos. Né? Não sei de tudo ainda. Não sei. Né? Ninguém sabe. Estou no início aí dessa caminhada. Conhecimento é isso. É saber hoje e amanhã ter que rever aquilo que eu sei, né, de outra forma, com outros olhares, a partir daquilo que tem ali na minha frente, né, daquela situação, daquele aprendente, né, e a partir daí seguir. Agora, sabe uma coisa, Irineide, que me irrita, que me deixa chateada, aborrecida, entristecida, às vezes até me dá vontade de desistir de dar curso? Sim. Mas não desista, não. Mas tem hora que tem hora que eu acordo de madrugada e fico pensando, nossa, eu vou desistir desse negócio. Parece que a gente tá dando murro em ponta de faca. É porque fica assim, sabe? Tem gente que não quer estudar. Quer assim, eu quero um resumo. Val, me dá um resumo da aula. Como é que eu faço isso daqui? Me dá uma dica. Não tem coisa que me irrita mais do que quando alguém me pede assim, me dá uma dica. Gente, eu não dou dica. Se tu quer aprender, se tu quer estudar, quer ser um profissional sério, eu quero me tornar referência na minha cidade, mas acha que tornar-se referência é ter agenda cheia ali, sabendo que nunca vai encher essa agenda, porque, na verdade, o paciente ele vai chegar, mas ele não vai ficar. Porque a agenda cheia implica nisso, no paciente chegar. Não adianta só você fazer marketing, marcou a anamnese, marcou a avaliação. Se ele não ficar para a intervenção, você não vai ter agenda cheia. Sim.
Sabe? E isso me irrita, porque as pessoas querem assim, eu fiz a live e a pessoa não se organiza. Porque quando você quer uma coisa, você tem que se organizar para aquilo. Seja assim, eu já falei, há pouco tempo eu falei sobre isso. Quando eu quero comprar um produto X, eu não tenho dinheiro. Eu me organizo para ter aquele dinheiro. Se um curso é muito importante para mim, eu me organizo para ter aquele horário disponível, porque eu sei que aquilo vai fazer diferencial na minha prática. Sim. E até hoje eu faço isso. Agora mesmo eu estou fazendo um curso com a Alessandra Seabra. E que horas eu faço esse curso? Gente, depois que eu passo o dia inteirinho aqui na clínica, tenho os meus afazeres porque eu sou mãe, porque eu sou avó, porque eu sou dona de casa. Às vezes eu chego arrasada dentro de casa. Aí o curso, na sexta-feira, começa às 8 horas da noite, não tem horário para acabar. Não tem horário para acabar. E eu estou fazendo, porque eu estou me atualizando em alguns testes. Então, assim, é desejo, mas é desejo de você realmente se transformar num excelente profissional para a gente poder realmente ser referência. Você falou num ponto importante, viu, Val? O desejo. Eu, como psicopedagogo, uma das minhas atribuições é despertar o desejo de aprender. Sim. Na criança, no adolescente, no adulto. Como que eu vou despertar esse desejo de aprender? Se eu não tenho esse desejo. Eu não tenho essa curiosidade. Se eu quero trabalhar leitura com as minhas crianças, mas não consigo ler um manual. Eu não consigo interpretar um manual. E eu digo tanto para as meninas assim, sabe? Você tem que vivenciar tudo aquilo que você quer ensinar na clínica. Você tem que vivenciar, pensar como é. E por que a gente tem que passar por todo esse processo para a gente poder ser um profissional de qualidade? E essa qualidade, ela vai trazer um retorno. E um retorno na satisfação. Poxa, eu estou fazendo o meu trabalho bem feito. Poxa, aquela família percebeu o resultado do meu trabalho. A criança, realmente, ela chegou no ponto X e está no ponto Y hoje. E essa percepção de quem está ali me rodeando, dessas crianças que estão ali comigo, desses pacientes, dessas famílias, vai fazer, aí sim a minha agenda vai encher. Esses dias, eu estava com a agenda fechada alguns dias da semana para fazer outros projetos. No momento que eu disse assim, Líris, abre a minha agenda, eu não tenho mais horário. E eu não precisei, sabe, colocar isso na internet, não coloquei isso no Instagram. Gente, estou com a agenda aberta. Não coloquei. A minha agenda simplesmente encheu. Por quê? Porque as pessoas já me têm como referência. Mas isso é algo que eu fui construindo na minha história como profissional. Estudo, né, com muito estudo, com muito estudo. Com investimento financeiro. Agora, o melhor de tudo é que eu invisto e eu recebo ali, sabe? Eu tenho um retorno também. Sim. Como a gente faz um investimento, né, num CDB, numa poupança, a gente não tem um lucro ali depois, né? E assim também é na nossa formação. À medida que eu invisto, é a mesma medida que eu recebo de volta e às vezes em dobro, sabe? O rendimento. Então, eu consigo ter um valor, um retorno financeiro, um reconhecimento pelo meu trabalho, porque eu posso cobrar mais caro pela minha sessão, eu posso cobrar mais caro pela minha avaliação, que aquele meu vizinho que não tem tanto conhecimento não pode. Não pode, ele não consegue. E eu posso dizer que minha avaliação é X, que meu atendimento ele é tal, tem valor tal, porque hoje as pessoas sabem que o meu atendimento vale tal. Então, elas me pagam por isso. E isso me traz um conforto que alguns anos atrás eu não tinha. Né? Eu posso comprar, eu posso ter coisas hoje. Eu posso ter um conforto que há algum tempo eu não tinha. E isso quem me dá? O retorno financeiro. Sim. Né? Além da satisfação do meu trabalho, eu tenho um retorno financeiro, porque, afinal de contas, tudo nessa vida a gente tem que pagar. Eu pago por saúde, eu pago, né, por educação, a gente paga por conforto dentro de casa, a gente paga por tudo. A gente precisa desse retorno financeiro. Sim. E o que é que tu ia dizer sobre isso? O que eu ia dizer sobre isso? Eu ia dizer sobre isso, Val, que assim, o conhecimento, ele já nos empodera. A gente pensa no empoderamento a partir daquilo que eu tenho, né? E o conhecimento, ele nos empodera
enquanto pessoa, enquanto profissional e enquanto recurso financeiro. Sim. Né? Então, vale a pena. Eu acredito que vale a pena estudar, vale a pena insistir, vale a pena investir. Investir nos seus cursos, por exemplo, nos proporciona um bom retorno. Porque, para mim, existiu a gratificação financeira por fazer essas avaliações, investiu, trouxe para mim o retorno também da satisfação profissional, no sentido que eu estou iniciando, então eu preciso me empoderar disso para que eu possa também me ver nesse mercado de trabalho. E tem coisa que dê mais tesão do que aprender. É bom, quando a gente né? descobre, nossa, eu aprendi isso, eu sei fazer isso. Aí você diz Gente, assim, isso é bom demais. ai, que delícia. Não, isso é bom demais, gente. Essa conversa não poderia terminar sem essa frase da Val, gente. Não era? Eu sempre Então, digo isso, né, Irineide? É. Que o que dá tesão É é aprender. Então, pronto, estamos aqui para isso, né? Eu aprendendo muito com você, também agradeço muito, né? Agradeço porque são nesses momentos de troca, nesses momentos de risadas, nesses momentos de alegria, nas horas que a gente chora, que eu choro também, né? Que a gente vai crescendo e aprendendo. E a gente Né? aprende Então, outras coisas também, né, Irineide? Fazer bolo, a gente troca receita, a gente vai aprendendo de tudo. Exatamente. Né? Umas coisas bem, a gente toma café junto. Toma café junto, come feijoada junto, né? Festa de aniversário junto. Então, Porque a profissão também traz essas coisas Traz legais, assim, essas amizades que vão pro resto da vida. Né? exatamente. Eu que agradeço por ter vindo parar em Brasília, vinda lá do Pernambuco, E eu vim de misturada Recife. com a Paraíba, né? Encontrar a Valderlene, que ia me dar esse suporte para hoje eu também estar conseguindo entrar nesse mercado. Então, eu que agradeço, Val. Ai, eu fico muito feliz. É isso aí, Irineide. Olha, foi ótimo conversar contigo. Ah, Val, conversar contigo é fácil. Parabéns, Irineide. Obrigada. Muito sucesso mesmo. E a gente tá junto aí para crescer junto. Tá bom? joia. E Coisas eu tô aqui pra novas atender, virão. Coisas novas virão. Obrigada.